Fala pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre Power Apps e a diferença entre variáveis globais e variáveis de contexto. Eu vou trazer esse conteúdo mais conceitual aqui para o nosso vídeo hoje e tenho certeza que vai te ajudar bastante a você criar melhores aplicativos. Mas antes da gente ir para o conteúdo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixe aqui sua inscrição, deixe aqui também o seu like e se você puder, compartilhe esse vídeo aí com quem tem interesse nesse tipo de assunto. E um aviso muito importante para você que deseja se tornar um desenvolvedor desse tipo de aplicativo aqui no Power Apps, aqui na descrição do vídeo tem um link para você dar uma olhada no treinamento Disruptivos na Prática, onde você vai aprender demais, você vai aprender a ser um desenvolvedor a nível sênior desse tipo de solução aqui, tá? E tem também o link para o meu treinamento de Power Automate, se você também tiver interesse, dê uma olhada aqui na descrição do vídeo, que são dois links que eu acho que vai fazer muito sentido para a sua carreira. E depois de tudo isso, bora para o conteúdo. Pessoal, vamos iniciar aqui, sem muita enrolação, o nosso conteúdo de hoje. E o que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, né? É a diferença entre usar variáveis globais e variáveis de contexto. Basicamente, né, qual é a diferença entre variável global e variável de contexto? Uma variável global, tá, vamos colocar assim de forma bem simples, é uma variável que você consegue utilizar em todo o aplicativo. Enquanto a variável de contexto você vai conseguir utilizar apenas naquele contexto, né? O próprio nome já diz. Então, por exemplo, se você tiver declarado essa variável em uma tela específica, ela vai funcionar apenas naquela tela específica, tá? E aí, pessoal, isso aqui é muito importante você saber o conceito disso, porque você tem que entender em quais situações que você vai utilizar uma variável global e em quais situações você vai utilizar uma variável de contexto. Então, para isso, eu separei aqui 3 telinhas para a gente entender melhor. Eu trouxe aqui alguns exemplos e vou fazer exemplos com vocês aqui na prática, para a gente entender, fixar esse conteúdo e uma vez que você tiver isso aqui fixado, né, você vai com certeza construir aí aplicações melhores no seu dia a dia, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui que a gente vai ver é sobre a variável global. Então vou dar um zoom aqui só para a gente entender. Variáveis globais são variáveis que podem ser acessadas em todo o aplicativo, permitindo armazenar e compartilhar informações em várias partes do aplicativo, ou seja, em várias telas, né? Por exemplo, configurações de usuários, armazene preferências individuais dos usuários como idioma ou tema do aplicativo. Então você pode armazenar informações de tema do aplicativo, cores, para ser aplicado em todo o aplicativo. Temporizadores e contadores. Crie temporizadores ou contadores que precisam ser acessados em todo o aplicativo. Por exemplo, se você viu o vídeo aqui do canal sobre armazenamento offline, lá a gente usa um contador, né, que de tempos em tempos a gente pega, né, o que tem ali na nossa coleção e leva, né, para a nossa base online. Se esse contador ele termina, né, a gente ia lá nessa coleção, pegava os dados que tinha lá e jogava para a nossa base online. Então, era um contador que era utilizado por todo o aplicativo. Vamos começar aqui com um exemplo prático de quando usar, né, esse tipo de variável, essa variável global. Então, eu vou estar inserindo aqui com vocês alguns controles aqui. Eu vou colocar um rótulo de texto. Colocar aqui um tamanho maior, um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, aumentar um pouco esse rótulo, tamanho 14, e vou colocar aqui também uma imagem, vou procurar aqui imagem, vou inserir aqui também essa imagem, tá? Algo bem comum que a gente constrói aí quando a gente cria soluções no Power Apps, né? É colocar informações de usuário na tela. Então, por exemplo, aqui nesse rótulo eu posso estar colocando a informação do meu nome, né, do usuário que eu estou utilizando aqui no momento. Eu posso colocar informações de e-mail, que eu posso acessar através da função user.email e posso até trazer, né, a imagem, né, a foto ali do usuário. Então, posso colocar aqui user.image. Agora, pessoal, pensa se em toda a tela do aplicativo eu estou apresentando essas informações de usuário
e toda vez eu tenho que chamar essa função user, né? Você concorda que o aplicativo ele começa a ficar um pouco pesado, né? Porque se eu chamar essa função em toda a tela, fica meio redundante, né? Então, para a gente melhorar a performance, tá? Isso aqui é um exemplo muito simples, mas você pode utilizar isso aqui para outros conceitos também. E aí, o que você pode fazer? Você pode colocar os dados que vêm dentro dessa função user dentro de uma variável global, né? E aí, para a gente criar uma variável global, a gente vai utilizar a função set, tá? Eu vou até vou criar um botão aqui, só para exemplificar aqui melhor. Vou colocar aqui tamanho 20 nesse botão, do texto aqui do botão. E aqui eu vou inserir um texto que vai ser coletar dados do usuário. Beleza? Vou aumentar o tamanho desse botão aqui. E o que a gente vai fazer na propriedade onSelect desse botão? A gente vai escrever uma função, que é a função set. Eu vou dar o nome aqui da minha função de var user. E vou trazer um valor para dentro dessa variável. No caso aqui, o que eu vou trazer vai ser os dados que estão dentro da função user. Então, todas aquelas informações de e-mail, nome e imagem, elas vão estar agora dentro dessa variável user. E aí, o que eu posso fazer aqui agora dentro desses controles, né? Aqui, ao invés de eu usar a função user, eu posso usar a função var user, né? Aqui está em branco ainda porque eu não coletei os dados, tá? Quando eu clicar nesse botão aqui, vocês vão ver que essas informações vão voltar. Então, vamos substituir aqui primeiro. Vou colocar aqui var user, ponto e-mail, beleza? E aqui var user ponto image, tá? Então, se eu clicar aqui agora nesse botão, as informações aparecem, tá? E aí, qual que é o conceito da variável global, né? Funcionar para todo o aplicativo. Então, se eu pegar esses controles aqui, dar um Ctrl C, vier na tela aqui, ó, de variáveis de contexto e colar aqui, notem que as informações elas aparecem aqui em outra tela, porque é uma variável global, funciona para todo o aplicativo. Então, a gente conseguiu aqui na prática exemplificar isso, beleza? Deixa eu só voltar aqui. Então, a gente fez a coleta aqui para variável global, setamos aqui uma variável que é a var user e conseguimos utilizar essa variável tanto nessa tela aqui quanto nessa tela aqui, beleza? Agora, a gente vai entender o uso da variável de contexto. Vamos supor que você não precisa que uma variável ela seja utilizada em todo o aplicativo, mas você precisa que essa variável funcione especificamente para uma tela. E aqui, ó, explicação mais detalhada de variáveis de contexto. São variáveis usadas em um contexto específico, como uma tela, permitindo armazenar dados temporários para uso local nesse contexto. Por exemplo, filtros de dados, né? Você pode armazenar ali valores de filtro para refinar a sua busca dentro de uma galeria, dentro de uma tabela. Controle de fluxo, né? Você pode usar variáveis de contexto para controlar o fluxo de telas e ações em um aplicativo. Vamos utilizar aqui o exemplo prático, tá? De exibir ou não exibir uma galeria dentro de uma tela. Pode ser que dentro de uma tela você tenha um formulário e você tenha também uma galeria e em um momento ou em outro você quer exibir um ou outro, né? Então, eu vou colocar aqui uma galeria só para a gente controlar a visibilidade dessa galeria. Tá? Eu criei uma galeria aqui, não vou inserir dados nessa galeria, vou apenas colocar ela aqui para mostrar aqui o nosso exemplo mesmo. Vou deixar uma cor dela aqui azul só para facilitar a visualização da nossa galeria. E aqui eu vou estar colocando também dois botões. Um botão vai ser de verdadeiro e o outro botão vai ser falso. Aqui, falso. Falso, beleza? E aí, como que a gente declara, né, uma variável de contexto? Ela tem uma diferença, né, na função que a gente usa para criar essa variável. Para a gente declarar uma variável de contexto, eu posso vir aqui dentro da função, da propriedade onSelect desse botão verdadeiro, e aí eu vou utilizar a função updateContext. Nessa função, eu utilizo um parêntese, depois as chaves aqui, e aí sim eu coloco o nome da minha variável. A variável vai se chamar var contexto, certo? E aí eu dou um valor aqui para ela, o valor
eu coloco 2 pontos e o valor dela que vai ser inicialmente true ou verdadeiro, certo? Vou copiar essa função aqui e vir aqui no botão falso, na propriedade onSelect desse botão, vou colocar aqui a mesma fórmula, só que ao invés de verdadeiro, ao invés de true, vai ser false. Então, olha só o que acontece. Vou colocar um rótulo de texto aqui, o tamanho 20. Aqui, ao invés da gente mostrar o texto, nós vamos mostrar a variável var contexto, só para a gente entender o que vai acontecer. Então, se eu clico no botão verdadeiro, onde eu troco o contexto daquela variável para verdadeiro, para true, olha só o que vira aqui. Passou para true. Se eu clico em falso, ele fica falso, beleza? Então, vamos dizer, a alteração aqui da minha variável está acontecendo por conta desses botões que eu criei aqui. Então, se eu venho aqui na minha galeria, na propriedade visible da minha galeria, o que a propriedade visible diz para mim? Se for true, quer dizer que a minha galeria, né, ela vai aparecer. Se for false, ela não vai aparecer. Então, eu posso condicionar essa propriedade visible da minha galeria à minha variável var contexto, certo? Se eu clicar em verdadeiro, a minha galeria aparece. Se eu clicar em falso, a minha galeria desaparece, tá? Agora, notem o seguinte. Se eu copio essa galeria lá para a minha tela de variáveis globais, olha só o que acontece. Eu tenho um erro aqui, tá? Olha só, vou colocar aqui em editar barras de fórmulas. Onde que é o erro? Na propriedade visible da minha galeria, porque a minha var contexto é uma variável de contexto. Ela vai funcionar apenas na tela, né? Que a gente definiu essa galeria aqui, né? Onde a gente definiu essa variável, na verdade. Então, ela vai funcionar somente naquela tela. Então, se eu voltar lá, vamos voltar lá na variável de contexto, aqui ela funciona normalmente, só que na nossa tela de variável global ela não vai funcionar por conta da diferença de variável global e variável de contexto. Consegui te ajudar com esse conteúdo? Um conteúdo bem conceitual, bem simples aqui, mas acredito que eu tenha te ajudado a fixar esse conteúdo para você aplicar nos seus aplicativos, beleza? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de dar uma olhada nos links aqui na descrição do vídeo. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu acesso e até mais.